Queridos, a paz esteja convosco. Eu queria falar um pouquinho sobre marxismo. Quero citar aqui três fundamentos do marxismo. Meu objetivo aqui é tentar compará-lo com o pensamento cristão. Por que falar do marxismo, irmãos? Dentre as várias teorias sociais que existem por ali, o marxismo é daquelas que ultimamente tem estado a ganhar mais protagonismo, né, e mais relevância nas sociedades modernas, sobretudo, irmãos. Mas antes de eu citar aqui esses três fundamentos, vamos ainda tentar voltar para falar um pouquinho sobre a origem do marxismo e o que o marxismo quer dizer exatamente, o que ele defende exatamente. Irmãos, o marxismo é uma teoria social que foi fundada por Karl Marx e Friedrich Engels, lá por volta do século XIX, né? O marxismo procura tentar explicar as relações humanas, né, por meio da existência de lutas entre classes. Para Karl Marx, em todas as sociedades de todas as épocas sempre existiram classes que estiveram em luta entre si. Por exemplo, na época de Karl Marx, a época que se deu a Revolução Industrial, né, existiam duas classes. A classe burguesa, que era a classe dominadora, e a classe do proletariado, que era a classe que era dominada e era afligida pela classe burguesa. Portanto, Karl Marx é aquele teórico que procura tentar escrever um conjunto de teorias que se identificavam mais com a classe do proletariado. Irmão. Vou dizer o seguinte, irmãos, que o marxismo é uma teoria filosófica social, mas o aspecto material do marxismo, ou seja, o aspecto prático do marxismo é o comunismo. Ou seja, o comunismo é o braço armado do marxismo, né? O marxismo tem a sua expressão prática por meio do comunismo. E quais são esses três fundamentos? O primeiro deles é o seguinte: a célebre frase que diz que os fins justificam os meios, né? É claro que essa frase aqui nem foi inventada por Karl Marx. Essa frase nós encontramos no escrito de Maquiavel, né, no chamado livro O Príncipe, né, de Maquiavel. Maquiavel, quando fez a citação dessa frase, ele fez essa frase apenas no aspecto descritivo daquilo que acontecia na sociedade. Mas Marx toma essa frase no aspecto normativo, ou seja, aquilo que ia dirigir exatamente a classe do proletariado. Por exemplo, Marx dizia a tese de que existe uma relativização da moral. Marx dizia que existia uma moral da classe burguesa, né, como também existia uma moral da classe do proletariado. Para isso, né, seria legítimo que a classe do proletariado pudesse usar todos os meios possíveis, né, para alcance do seu fim último, que era exatamente a vitória sobre a classe burguesa. Tanto, ainda que esses meios utilizados, né, fossem meios impróprios, meios imorais, pudessem matar, pudessem roubar, pudessem destruir. Portanto, os fins últimos justificavam exatamente ou legitimava a utilização de meios impróprios. Esse princípio, infelizmente, é o que acontece também hoje na nossa sociedade. Quantas pessoas usam meios impróprios para atingirem determinados meios, né? Quantas pessoas matam, quantas pessoas destroem, quantas pessoas recorrem até a casas de quimbandas ou casas impróprias, por exemplo, para tentarem alcançar determinados meios. Quantas pessoas mentem, quantas pessoas se prostituem, por exemplo. Quantas pessoas traem até o próprio Deus, né? Traem os princípios cristãos. Tudo isso porque querem alcançar determinados fins, né, de suas vidas. E isso, infelizmente, também tem estado a adentrar até na igreja. Existe um movimento hoje em dia na igreja que se refugiam no chamado pragmatismo, né? Usam meios impróprios, tudo isso porque querem alcançar o fim último, que é exatamente o alcance de almas, supostamente. Existem igrejas que usam meios mundanos, por exemplo, para alcançarem fins supostamente evangelísticos, né? Não estou a dizer que a igreja não deve ser inteligente na sua relação com o mundo, mas não precisamos exatamente nos misturar ou nos prostituir, né, com o mundo, com o objetivo último de tentar alcançá-lo, né? Existem igrejas supostamente modernas que usam meios impróprios, meios mundanos, meios ilícitos para alcançarem supostamente, né, as almas. O segundo fundamento é quando Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Por que Marx disse isso, irmão? Marx olha na religião como sendo um instrumento que a classe dominante utilizava para escravizar exatamente a classe do proletariado. E Marx dizia que a religião é um elemento que acentuava ainda as diferenças, né, sociais, ou seja, a própria religião promovia as diferenças sociais. É óbvio que existe uma dose de verdade nisso, né? A religião ela é má, sobretudo quando é utilizada com fins maléficos, é óbvio isso, né? Mas a natureza da religião, e eu aqui defendo o cristianismo, a natureza do cristianismo não é que ela seja má como tal. O cristianismo não é uma espécie de religião que vem de uma falsa expectativa ou falsa felicidade, né, nas pessoas. Pelo contrário, o cristianismo liberta e promove paz. Portanto, Marx defendia a tese de que numa sociedade futurista, comunista,
para que as pessoas, ou para que a classe do proletariado pudesse experimentar a plena alegria, era necessário que se erradicasse a religião dessa sociedade. Irmãos, vejam que por essa razão é que a própria religião, sobretudo o cristianismo, nas comunidades comunistas, né, ou nos países comunistas, ele é muito perseguido. Né? Ele é perseguido tanto na China, é perseguido duramente na Coreia do Norte, e foi perseguido sobretudo na Revolução Bolchevique de 1917 na Rússia, né? Na Rússia czarista. O cristianismo é uma ameaça como tal aos regimes comunistas, né? Talvez seja por isso. Mas vejam o seguinte, o que a Bíblia diz em relação a essa ideia de defender uma falsa felicidade, ou trazer uma acentuação das diferenças sociais? Por exemplo, em Romanos capítulo 14, a partir do versículo 17, né? A Bíblia diz que porque o reino de Deus não é comida nem bebida, pelo contrário, é paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, vejam, a definição prática de felicidade ela é vista por meio dessas duas palavras, pela existência de paz interior e pela existência de alegria. Né? Portanto, a alegria e a paz são os ingredientes práticos da constituição de uma felicidade plena, irmãos. E nós temos essa felicidade plena exatamente não por ser uma falsa felicidade. Pelo contrário, a felicidade plena nós alcançamos-la por meio de Cristo Jesus. Talvez os marxistas nunca vão entender isso, né? Mas somente aquelas pessoas que vivem uma libertação plena da fé cristã, uma libertação, tem uma vida plena do Espírito de Deus, uma vida plena de Cristo, né? Com Cristo, que conseguem descrever essa felicidade. Coisas que os marxistas nunca entenderão. O terceiro aspecto, o terceiro fundamento, e eu acho que esse aqui é um aspecto muito grave, que deveria merecer mais análise da nossa parte, irmãos, é que, por exemplo, no livro O Manifesto do Partido Comunista, Karl Marx é totalmente contrário à estrutura, né, tradicional da família. Marx, por exemplo, ele dizia que nas relações, né, da estrutura atual da família, qual é a estrutura tradicional da família para já, irmãos? A estrutura tradicional da família ela é composta por pai, mãe e filhos, né? Por exemplo. E nós entendemos que o pai joga o papel do cabeça da família. Por exemplo, a Bíblia em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 23, diz que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Tanto Marx entende que nesse tipo de estrutura existe uma espécie de de opressão da mulher sobre o homem. Tanto essa estrutura devia ser abolida. Por exemplo, nesse livro aí do Manifesto do Partido Comunista, Marx defende a tese de que deveria existir, né, as chamadas uniões livres entre pessoas, né? Deveria se acabar com a espécie da monogamia e também o casamento deveria se acabar. Irmão, vejam que esse é um aspecto filosófico que norteia hoje em dia, né, que explica as motivações por detrás de muitos grupos, né, hoje em dia existentes, que têm como o papel fundamental destruírem a estrutura básica da família, substituírem até os papéis, inverterem esses papéis. Né? Hoje em dia, por exemplo, isso explica hoje em dia a existência de famílias, né, famílias com junções impróprias, né, que eu poderia citar aqui nesse livro, nesse vídeo, né, que vocês já conhecem por ali. Portanto, mas esse tipo de pensamento aqui é totalmente contrário, né, ao pensamento, né, aquilo que a Bíblia assim apresenta exatamente da estrutura básica da família. Marx é contrário a esse tipo de estrutura, porque ele acha que mesmo nessa estrutura tradicional há uma espécie de opressão, né, do esposo para com a esposa, do pai ou do homem para com a mulher. Portanto, espero que eu possa conseguir ter explicado alguma coisa, um pouquinho, pelo menos, daquilo que acontece hoje em dia nas sociedades modernas e o que está por detrás desse pensamento que norteiam a sociedade moderna. O que está por detrás? Qual é a base filosófica ou sociológica que explica isso? Né? Qual é o pensamento sociológico que explica isso? É o pensamento marxista, que é totalmente contrário, né, ao pensamento cristão. Deus abençoe você, né, que viu esse vídeo. Dê um like ou dislike, né, ou um comentário, tá, no vídeo. Né? Deus abençoe.